Pastorais. Você sabe o que significa? São pessoas que se organizam em grupos de ações evangelizadoras com base nas ações de Jesus, o bom pastor. Por meio da igreja, padres, missionários, religiosos e leigos se dedicam aos trabalhos de iniciação católica nas catequeses, na pastoral da juventude, no apoio e proteção na pastoral da pessoa idosa e de rua, na busca do direito à justiça e à liberdade na pastoral carcerária e tantas outras. Agora, no Arquivo A. Quando somos crianças, as lembranças do nosso batismo, da preparação para a primeira Eucaristia e para o Crisma, vão além da fotografia. É o nosso primeiro encontro com Deus e a nossa primeira comunhão com a Igreja. Essa porta que nos abre é a nossa família, e o encontro da iniciação cristã é feito pelo catequista. Os nossos catequistas, em geral, eles são pessoas das comunidades, né, que se colocam a serviço desta pastoral. Formar crianças, jovens, também adultos, no conhecimento da doutrina da igreja, na vivência da fé, mas principalmente no encontro com Jesus Cristo, né? Desde jovem, a Eliette mostra esse caminho para muitas crianças e jovens. Ela é apaixonada por essa missão. Então, desde pequena, desde quando eu comecei a fazer a catequese, eu tinha muita vontade de ser catequista. E eu me lembro assim que logo que eu fiz a primeira comunhão, aos 9 anos, eu falei com a minha catequista, né? Se eu podia continuar na catequese. Ela falou, não, mas agora você já fez, agora você entra na catequese de perseverança. Mas eu queria era estar numa sala, né, de catequese. E quando eu completei 14 anos, eu me apresentei na paróquia e falei, agora eu posso já ser catequista. A catequese, pastoral catequética, não é uma pastoral que dá cursos, mas é uma pastoral que leva as pessoas a uma experiência, a um encontro com Deus que transforma a sua vida. Catequese significa ecoar a palavra de Deus no coração do outro. Por isso, para Eliette, falar de Deus para as crianças é repartir esse amor em infinitos pedaços. Além de todas as crianças que ela catequizou, estão algumas especiais, os filhos dela, no formato catequese familiar. Os pais preparavam, os adolescentes tinham catequese com o catequista, mas tinha uma parte que tinha que ser feito em casa. E a gente sentava ali, todo mundo junto. Eu lembro que a minha sogra, na época, era viva, participava também com a gente. Então eu tive essa graça de Deus. A organização disso ela é bastante variada e de acordo com cada realidade. Geralmente, cada diocese tem o seu documento de princípios e diretrizes da pastoral catequética. Então ali se estabelece o mínimo comum para todas as paróquias. Existem experiências pequenas, porém significativas e que tendem a ganhar corpo, de uma catequese que envolve a família, né? Uma catequese familiar. A catequese familiar envolve então os pais das crianças, né? Os irmãos, e ela é dada nas casas, não é em forma de aula, mas é em forma de encontro orante, participativo, mais envolvente, né? E acaba atingindo mais gente e tendo com isso mais resultados. Para a teóloga Mariane de Almeida Silva, o papel da catequese é a evangelização e a família que busca inserir seus filhos desde cedo na igreja está preocupada com a formação religiosa e humana. Então é ali que, seja a criança, o jovem, o adolescente ou até mesmo o adulto, ele vai ter essa presença mais firme, digamos assim, esse contato mais firme com o Evangelho, com a Palavra de Deus e conhecer um pouco dessa dinamicidade que é a igreja, né? E por que ela é fundamental? Porque é aquela coisa, né? Uma criança, e aí vamos pensar na catequese para a criança, uma criança que desde cedo ela trilha um caminho, ela vive uma busca de interiorização,
ela passa a se tornar no futuro um adulto melhor, né? Uma pessoa melhor, que convive melhor em sociedade, que busca de fato pautar a sua vida na vida de Jesus. Além da vida corrida dos pais e daquela agenda cheia de atividades dos alunos, os catequistas enfrentaram outra dificuldade, a pandemia. Com ela, as atividades e os encontros presenciais foram proibidos. E aí o jeito foi utilizar dos meios eletrônicos, o computador e também os celulares para aquela aula online, aquele encontro, o bate-papo, não ficar perdido no tempo durante a pandemia. E aí foi o jeito. O pessoal teve que ser criativo e se reinventar. Está sendo um momento muito desafiador para o catequista, né? Para todos nós. Porque a catequese ela é essencialmente comunitária e celebrativa. Então, ela tem essas duas dimensões e que nós estávamos acostumados a fazer isso nas casas, mas também na igreja, as celebrações, né? Na igreja, os sacramentos, as celebrações todas. Com essa pandemia, nós tivemos que inventar, né? Um jeito de não nos desvincularmos dos nossos catequizandos, né? De permanecermos unidos. Então, nós da nossa paróquia, né, lá de Santana, em Roseira, nós já fazíamos um trabalho junto com as crianças, nas missas, ou mesmo em alguns eventos específicos para as crianças, e de teatros, de encenações. E aí nós pensamos, né, o nosso grupo pensou de continuar isso pelas redes sociais. Foi nesse momento que nasceu a Dona Cotinha, uma vovozinha catequista que conta histórias com a ajuda de um amiguinho, o Enzo. A avó, interessante que ela é uma memória afetiva. A avó catequizava muito, eu não sei agora, né? Eu, pelo menos como avó, eu catequizo os meus netos lá, né? Mas a avó é aquela lembrança que a gente tem com o divino, com o sagrado. A avó rezando terço, a avó assistindo missa pela TV, a avó indo à missa, né? Então, vamos dar vida, né, a esse personagem que é a avó. Mas e o neto? Aí a gente já tinha comprado uns fantoches para fazer um outro tipo de apresentação. Aí o outro catequista que me ajuda falou assim, vamos usar a avó e o bonequinho. Aí a gente, e aí, qual que é o nome? Como é que a gente vai usar? Eu me lembro que uma prima minha, ela tinha uma bonequinha que se chamava Cotinha. Aí eu falei, vó Cotinha, eu acho que vai ficar legal. Aí então ficou a vó Cotinha. E o menino, como é que vai chamar? A gente já tinha um lá temos na nossa paróquia, que é Santana e São Joaquim, né? Então tinha o Quinzinho. Mas o Quinzinho é outro personagem. Eu falei, qual é a criança o nome que o pessoal fala que dá trabalho, que é muito esperto? Enzo. O Enzo é o nome da moda. Então é a avó Cotinha e o Enzo. Ainda assim, em muitas dioceses, todo esse trabalho não será suficiente para a primeira Eucaristia. E como o fim da pandemia é algo incerto, os catequistas vão ter de se adequar aos dois formatos. É consenso que o virtual ele não substitui o presencial. Essa experiência, né, de unidade, de comunidade, que é essencial, principalmente na catequese. Porém, é preciso caminhar, né, nessa questão. É preciso caminhar para estarmos mais próximos da realidade, mais próximos dessa realidade virtual. Principalmente porque quando a gente fala de evangelização das crianças e dos jovens, a gente precisa conseguir dialogar com eles. E dialogar com eles é estar onde eles estão. Sempre é tempo de aprender. Na Diocese de São José dos Campos, nós temos já há coisa de 3 ou 4 anos, a escola diocesana, a escola catequética, que é uma formação específica para os catequistas. Está programada para ser uma formação no período de 2 anos, né, em 4
4 blocos, feita nas regiões pastorais. Então, alguns grupos de paróquias que compõem a região se unem, seus catequistas então vão fazendo a formação ali. É uma formação mais aprofundada. Mas além daquilo que se tem na própria diocese, os catequistas às vezes vão buscar formação em outros lugares, né, na capital, às vezes até em outros estados, em alguns congressos e eventos que são oferecidos com esta finalidade. E hoje nós temos a vantagem, né, de termos muito acesso a essas coisas pelas redes sociais, né? Então os catequistas podem se formar de maneira permanente através das redes sociais, daquilo que é oferecido por esses meios. O padre acredita ainda que é preciso criar ambientes favoráveis para a catequese, diferente do ambiente de sala de aula, com cadeiras em círculo, numa postura de encontro, sem muito texto, mas que incentive a usar a Bíblia e a fazer uma experiência de Deus. Mas sempre pensando assim, a catequese não é uma preparação para receber um sacramento, é uma preparação para a vida de fé, para uma vida cristã. Muitos dizem que a catequese é um chamado de Deus, mas no caso da Karina, além do chamado de Deus, foi também pela maternidade. O filho dela tem uma deficiência, então ela participou diretamente da formação religiosa dele. Foi catequista no período da catequese e também do crisma. Hoje ele está com 17 anos de idade e já está formado. Ele participa de toda a atividade da paróquia dele e também da comunidade. Eu queria muito que ele fizesse, né, os módulos, que ele participasse, que ele fosse realmente inserido na comunidade. Só que eu tinha medo, né? Medo, como que ele seria acolhido, como que iriam olhar para ele, né? E diante disso, as coisas foram acontecendo. Surgiu a oportunidade de entrar para a catequese. E assim, o Mateus seguiu todos os módulos da catequese, sem faltar um dia sequer. Segundo a Karina, o filho participava das atividades e outras vezes se isolava, mas sempre surpreendia os colegas. Conciliar foi fácil? Não foi fácil conciliar, né? A vida de casa, trabalhar, mais os encontros semanais. Foram 6 anos aí de doação, mas que foram... Não tenho como descrever para você o quanto é gratificante isso, o quanto é gratificante para a gente quando a gente vem a uma missa e a gente percebe o Mateus participando dos momentos da missa, mesmo que no silêncio dele, sem saber se expressar muito, né, de forma verbal, mas a gente percebe ele em todos os momentos, né? Ele ajoelha, ele reza, então assim, do jeitinho dele, ele consegue viver essa espiritualidade de uma forma muito bonita, muito pura. E a catequese, na questão do Mateus, ela não só foi importante, né, para a vida religiosa dele, mas se a gente parar e pensar, para a própria comunidade, né? Porque o Mateus, através da catequese, ele foi inserido numa comunidade, a comunidade também teve a oportunidade de praticar, né, essa questão do acolhimento, né, que é o que a gente mais espera da igreja, né? Esse acolhimento, esse carinho, o respeito. Para a mãe do Mateus, a catequese precisa ser um encontro especial, um momento de alegria e de partilha, para que a criança tenha sempre vontade de participar. O papel da igreja e da catequese, ele justamente precisa entrar no momento para amenizar toda essa carga que o mundo já traz, né? Esse monte de informação, de atividades. Por isso que a gente fazia um encontro bem lúdico, envolvendo as crianças mesmo, que elas conseguissem sentir o encontro, que aquele fosse um momento prazeroso e não mais uma tarefa do dia para ser executada, mas um momento mesmo de prazer, que pudesse
aliviar toda essa carga que eles têm da escola, do curso, do esporte, enfim, né? Aquela agenda sobrecarregada, aquele celular que traz uma informação atrás da outra. Então, a igreja e a catequese, ela é importante, mas ela precisa se moldar assim, né? De uma forma que ela envolva e que a criança sinta. Uma imagem chamou a atenção do Papa Francisco em 2020. Um abrigo para pessoas em situação de rua em Las Vegas, Estados Unidos, havia sido transferido para um estacionamento descoberto por causa da Covid-19. Durante uma celebração, o Papa falou que a rua não é um lugar para morar e nem para morrer. Aqui no Brasil, essa cena é muito comum, infelizmente. Não é difícil andar pelas ruas e praças das grandes cidades e encontrar essa triste situação. Na Praça da Sé, coração da cidade de São Paulo, a imagem é ainda mais triste. Pessoas dormindo no chão ou se equilibrando onde podem em pleno dia, enquanto a vida acontece para quem tem para onde ir. Os que ainda têm alguma coisa se amontoam. Em plena pandemia, sem rumo, é só mais um dia. Quem trabalha na pastoral de rua está sempre de olho em todos os cantos da cidade, atrás de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, de gente que escolheu a rua como casa. Mais do que oferecer roupa, alimento, esses voluntários oferecem atenção. Na cidade de São Paulo, por exemplo, segundo uma pesquisa feita em 2019, mais de 24 mil pessoas viviam em estado de abandono. Nessas condições, a pesquisa foi feita pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Pastoral do Povo da Rua tem como objetivo promover ações junto à população de rua e catadores de materiais recicláveis e que construam alternativas de vida e contribuam na elaboração de políticas públicas. O padre Paulo Leandro conhece bem esse trabalho. Ele é assessor da Pastoral do Povo da Rua na cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Por anos, se dedicou à distribuição de alimentos, 3 vezes por semana. Mas uma mudança na diocese mudou também o jeito de atuar nas ruas. E um belo dia trocou o bispo e o bispo disse assim: vamos parar de levar comida e vamos começar a evangelizar também. E aí foi aonde que eu pedi um tempo a ele, fui até o padre Júlio Lancelotti, fiquei indo várias vezes, acompanhando, vendo todos os trabalhos que ele fazia. Então voltei e aí nós, há 4 anos atrás, instauramos a Pastoral do Povo de Rua em Guarulhos, aqui na nossa diocese. Quais são os princípios dessa pastoral? Ter como Cristo como princípio. E tendo Cristo como princípio, não pode ser qualquer Cristo. Por isso, o Cristo que rege a nossa pastoral é esse. É um morador, você olhando no primeiro momento, é um morador de rua com esses cobertores tradicionais que descartada toda a praça você encontra. Mas quando você olha a face desse Cristo, desse morador de rua, você vê Jesus Cristo. A chaga na mão já daria para identificar, mas a mão que sangra de tantos dias estiradas e tantas pessoas passam e não veem. Eles são invisíveis. E o maior princípio de tudo, se você me perguntasse, o que o senhor aprendeu com o Padre Júlio? Nós não trabalhamos. A gente trabalha com a catequese, a gente trabalha com a liturgia, a gente trabalha com a comunicação, mas a pastoral de rua nós convivemos com eles. E nesta convivência nós fazemos o que Cristo fez. Cristo foi até os leprosos, Cristo foi aos samaritanos, Cristo foi aos pagãos, aos doutores da lei, Cristo foi em todos. E nós não podemos ser excludentes. O Grupo Povo da Rua se divide em 6 equipes para distribuir cerca de 200 marmitas à noite, 200 garrafas de água, cobertores e esperança.
Nessa correria da pandemia, a gente usa luva, máscara, touca, camisa de manga comprida, todo o protocolo possível. Saiu, entrou do carro, da Kombi, passa álcool em gel. Mas o mais interessante é, assim, fazer com que eles também, a gente distribui para eles máscara, toda a parada de máscara, álcool em gel. Mas assim, a gente vinha, entregava a marmita para não parar, eles pedem abraço, eles já abraçaram o carro comigo. Padre, você não vai me dar um abraço? Ô filho, eu não posso. Peraí, subiu em cima e abraçou a Kombi na nossa frente. Então, é comum a gente falar, ó, hoje tem uma marmitinha, tem tal coisa gostosa. Ô padre, eu só queria um abraço. Em plena pandemia da Covid-19, o Padre Paulo conseguiu ainda mais benefícios, entre eles a missa. Quando veio a pandemia, Camila, a gente chegou a fazer a cada 15 dias, porque só tinha nós na rua por eles. Nós fizemos uma parceria com uma carretinha de banho, que vinha de São Paulo, e com a graça de Deus posso dizer para você, né, dia 11, nós vamos utilizar pela primeira vez a carretinha que eu ganhei para a pastoral de rua aqui de Guarulhos. Eles já ajudaram moradores de rua a tirarem documentos de identidade, carteira de trabalho e até voltarem para a cidade de onde partiram. Um trabalho feito com parceria e doações. O Padre Paulo contou também que a pastoral de rua também preza a dignidade do morador de rua na hora da morte. Morreu um irmãozinho de rua, eu fui lá para fazer o velório, não tinha família, aí ficava lá dentro, do balcão para dentro. Ah, porque tem um indigente, o padre vai liberar o indigente, o padre vai reconhecer o indigente. Chegou uma hora, eu não aguentei, Camila, eu dei um grito, podia ter sido até preso, né? Eu dei um grito, não, eu sabia o nome dele, Camila, eu sabia onde ele morava, as histórias da vida dele, eu sabia quem ele era, a pastoral conhecia ele. E aí eu fiz um pedido ao Instituto Médico Legal e eu consegui, aqui em Guarulhos, já são 4 anos que ninguém é enterrado como indigente. Como funciona? Qualquer corpo que entrar no IML de Guarulhos, sem registro nenhum, eles me ligam. O trabalho e as necessidades na rua só aumentam, porque todos os dias a rua tem novos moradores, ainda mais nesse momento de crise causada pela pandemia. Começamos a nos deparar com famílias inteiras, oriundo do desemprego, aí não consegue pagar o aluguel, aí é despejada. Para a família acolher não dá, e vão para a rua, famílias inteiras com crianças. Tem uma cena muito forte que eu lembro, não lembro o nome dela agora, mas eu passei 2 vezes e vi que à noite eles arrumando para dormir, a menina deitava, 16 anos, a mãe e o pai deitavam por cima, para ninguém mexer com ela na rua. Quantas situações de sofrimento, de morte, no sentido de idosos sendo jogados para fora de casa pelos filhos. Dentro da igreja, às vezes as pessoas querem, ô padre, ô padre. Muitos deles perguntam, quando eu não vou, se eu estou bem, o que está acontecendo. Então, e se você perceber, várias vezes que eu estou conversando com você, eu estou provocando em você a dinâmica da rua, olhando nos seus olhos. Porque 10 segundos, pode ser que eu não te veja nunca mais, pode ser que a gente se passe parecida no corredor e eu sou mais um padre e você é mais alguém da Aparecida, mas por um segundo você foi importante para mim. E assim a gente faz essa pastoral de rua acontecer. A Thaís é o braço direito do Padre Paulo no trabalho na Pastoral do Povo da Rua há 4 anos. Estar na rua, para mim, é o que dá sentido para a minha vida. É como se fosse a roupa do meu corpo. Sem ela eu não consigo viver. É conviver. Como o padre disse, nós convivemos. É nossa família. Estar com eles ali é como uma parte do nosso corpo. Então, nós não conseguimos viver bem sem uma parte de nós. Então, para mim, hoje, há 4 anos atrás, iniciei como uma criança engatinhando e ainda me considero uma criança porque eu tenho muito que aprender com eles. As visitas são tão frequentes que os transformam em amigos e assim os encontros na rua ficam mais receptivos. Para mim, marca quando eu chego e falo, oi Thaís, você veio, chama pelo meu nome, porque nós chamamos ele pelo nome deles. E nós chegamos já falando, vamos jantar? Então, eles contam a semana deles, eles contam o que aconteceu de importante. Então, para eles também, nós somos da família deles. Então, eles querem ser ouvidos.
eles querem atenção. Uma vez eu cheguei para entregar uma janta e eu falei, vamos jantar, irmão? E ele estava sem camiseta e ele olhou para mim e falou assim, eu não posso jantar com você sem camisa. Como que eu vou jantar com você sem camisa? Ninguém vai deixar eu entrar no restaurante desse jeito. E aí a gente levou na brincadeira aquele momento, porque é conviver. A gente fala para eles, não deixa de sonhar, creia. E muitas vezes eles chegam e nós falam, não, nós não somos como vocês. Sim, vocês são como nós. O que diferencia é o teto, é as paredes. A casa de vocês não tem parede e o teto é o céu, a nossa tem. Acho assim que a fé é viver a minha relação com Deus, né? Uma relação vertical, eu e Deus, e clamando para que Deus resolva as coisas que não estão boas. E é bem o contrário, né? A fé é sim essa relação com Deus, mas ela também é uma relação com os irmãos, uma relação de fraternidade, de compromisso, de responsabilidade pelo outro, né? Assim como Deus quer o bem de todos e Ele conta com a nossa colaboração para que esse bem aconteça de fato. Então, a mentalidade de lutar pela justiça, de lutar pela dignidade do ser humano, de lutar por condições de vida digna, passa sim pela ação pastoral. Estive preso e vieste me visitar. Esse é o lema da Pastoral Carcerária, pastoral social, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, no trabalho junto às pessoas presas e suas famílias. Aqui no Brasil, o movimento começou na década de 60, em apoio às mulheres presas em Porto Alegre, e de lá para cá ganhou mais força. Hoje, a coordenação nacional é feita pela irmã Petra Silvia Pfaller. Mas, na verdade, já começou lá com Jesus. O Jesus estava preso, né? E ele sofreu tudo isso o que hoje uma pessoa presa sofre. De tortura, de prisão ilegal, de um processo ilegal. E ele foi até morto, assassinado, né? Dentro desse sistema ilegal daquela época. Então, Pastoral Carcerária existe muitos anos já. E no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. No mundo todo. Tem até uma Pastoral Carcerária internacional. Dentro dos presídios, a Pastoral Carcerária tem como missão ouvir, orientar, rezar, entre outras missões. Anunciar a Boa Nova, o Evangelho, fazer um processo de iniciação cristã, vivenciar os sacramentos. Então, a Pastoral Carcerária é uma presença concreta no cárcere. Praticamente quase todas as cidades, dioceses, têm grupos, pessoas que se sentem chamadas para fazer essa missão. E também a evangelização, o processo de evangelização também envolve a promoção humana, né? No documento de Aparecida, é bem claro, no documento, acho que 399, fala bem claro que evangelização não significa só rezar, mas também de olhar a pessoa humana. E nós sabemos que no presídio, no cárcere, os homens, mulheres, crianças sofrem muito. A dignidade da pessoa humana e todas as violências contra os direitos humanos são descaradamente infringida e desrespeitada. Hoje o Brasil tem 902.170 pessoas privadas de liberdade. Atualmente é a terceira maior população carcerária do mundo. Segundo a coordenadora nacional da Pastoral, o alvo da política de encarceramento em massa no Brasil são os grupos marginalizados e pobres, como jovens, negros e moradores de periferias e de áreas urbanas mais pobres. Entre os movimentos mais importantes e mais fortes da pastoral carcerária no Brasil foi em 1992, no massacre do Carandiru. Para a irmã Petra, foi quando a pastoral se tornou uma referência para aqueles que contestavam as políticas e o sistema penal. 5 anos depois, a campanha da fraternidade teve como tema Fraternidade e os Encarcerados,
e como lema, Cristo liberta todas as prisões, ressaltando a situação das pessoas presas e das violências que elas sofriam, como também valorizaram e impulsionaram o trabalho da pastoral carcerária em todo o Brasil. E por fim, 2017, quando mais de 130 presos morreram no Amazonas, Rio Grande do Norte e Roraima, no maior ciclo de massacres da história do sistema prisional brasileiro. Isso é uma dor bem dolorosa e o homem não sente tanto. Então, mais uma vez, as mulheres sofrem muito mais no cárcere do que o homem, justamente por causa dessa maternidade e também pelo abandono, né? Quem sabe que quando vai em frente de um presídio, no dia de visita, no presídio masculino, tem uma fila de mulheres, esposas, mães, namoradas, que visitam o homem. Se vai num presídio feminino, a fila é bem pequena. Aí a mãe vai, a irmã vai. Os homens fogem, não sei porquê, mas os homens fogem para cá, largam a mulher. A mulher é muito abandonada no cárcere. E não é só uma questão emocional, familiar nesse sentido, mas as famílias sustentam a pessoa presa. Arrumam o remédio, comida, colchão. Então, é importante o apoio da família para sobreviver no cárcere. Tem uma pesquisa que foi feita anos atrás no presídio, no complexo prisional em Rio de Janeiro, sobre a questão da saúde mental da mulher. Lá, 80% das mulheres responderam que eles estão tomando algum remédio psicotrópico contra a ansiedade, depressão, insônia. A preocupação da mulher com os filhos, com a família é muito maior no ambiente prisional. E os homens eram 40%. Não é utopia acreditar no mundo sem cárcere. Utopia é acreditar que a prisão resolve a violência. A Pastoral da Juventude, ou Setor Juventude, como hoje é conhecida, tem um papel fundamental na formação religiosa. Para a Igreja, a participação deles é um desejo de congregar diversas expressões, seus carismas e manifestações de fé. E para acolher toda essa diversidade, a Igreja criou esse espaço para a comunhão entre os jovens. Segundo o documento 85 da CNBB, Evangelização da Juventude, das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil e do Documento de Aparecida, o setor Juventude não é mais um grupo de jovem, e sim aquele que reúne todos os grupos. O padre Cipriano Alexandre de Oliveira é assessor eclesiástico para o setor Juventude e acompanha de perto todas as demonstrações de fé dos jovens da Diocese de Taubaté, interior de São Paulo, e acredita que mantê-los dentro da igreja é um desafio. A gente sabe que hoje os nossos jovens eles são bombardeados com tantas informações, tantas posturas, tantas opiniões. Hoje a gente tem acesso a uma dimensão muito grande de informações. Então, trabalhar com esse jovem, trazer eles para a igreja, despertar a fé dos nossos jovens é um desafio. E a Igreja Católica tem essa preocupação porque o jovem não é o futuro da igreja, é o presente. Eles fazem parte da nossa igreja e é uma dimensão do cuidado, um pastoreio de cuidado para os nossos jovens. E esses diversos carismas, o jovem identifica com aquela expressão, com aquele grupo. Às vezes é um próprio colega de faculdade, de escola, de serviço que o chama, ele se identifica, ele participa, então vai criando vínculo dentro daquele espaço. A Jornada Mundial da Juventude é um bom exemplo. Nasceu para arrebanhar jovens do mundo inteiro para a Igreja. Foi criada pelo Papa João Paulo II em Roma em 1985. E em 1986 aconteceu a primeira Jornada da Juventude na Diocese de Roma. E a cada ano ímpar, a jornada acontece em um país. Em 2013, o encontro aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e atraiu milhares de jovens do mundo inteiro. Eu vejo como um grande sinal,
as Jornadas Mundiais da Juventude, porque é a igreja, na figura do Papa, que vem ao encontro dos jovens, que dá voz aos nossos jovens, que diz a ele que a igreja cuida deles, que a igreja preocupa com eles. Então, é muito bonita as jornadas, e além de também ser um evento mundial, e isso ganha visibilidade, isso também, o jovem também gosta um pouco de movimento de massa, que tem bastante gente, isso também atrai os nossos jovens. A gente não pode ficar só no evento de massa, né? Acho que isso é um start, um pontapé. Mas aí o jovem participa desses encontros de massa, se encantando com Cristo, com a igreja, desperta a fé, desperta a missão. Aí então ele se identifica e participa na sua paróquia, se voluntaria ali na paróquia, numa pastoral, num trabalho de pastoreio ali a nível paroquial mesmo. E o que mais o jovem pode fazer pela igreja? Para o padre Ednei Edivaldo Batista, reitor do Seminário Diocesano Santa Teresinha do Menino Jesus, em São José dos Campos, interior de São Paulo, os jovens são o futuro da igreja, indispensáveis para que ela continue viva. E quando o jovem exerce um papel solidário na sociedade, ele não só ajuda a mudar a vida de outras pessoas, mas a vida dele mesmo, dos filhos e da família que ele poderá ter. Mas eu acredito que o jovem ele tem um potencial muito grande nesse sentido. É que precisamos trabalhar isso, precisamos motivá-los, fazê-los descobrir a alegria de cuidar, de servir, de fazer o bem, né? De fazer diferença, para que isso, entrando neles como uma experiência, os faça sempre mais comprometidos. Para multiplicar os testemunhos de fé, os jovens se multiplicam em movimentos católicos para várias etapas da vida. Pedro Lourenço é um jovem atuante na igreja. Hoje está com 21 anos de idade e desde os 14 participa ativamente de ações na comunidade católica que ele frequenta. Em todo o tempo em que o Pedro se dedicou à pastoral da juventude, aprendeu que a igreja vai além do assistencialismo e que o jovem precisa ter espaço para conhecer o papel dele como cristão. Porque às vezes a gente cai numa lógica de apenas dar uma marmita, ou de apenas fazer uma coisa que é muito simples. E como Jesus fala, as pessoas têm que ter vida e vida em abundância, né? Que é uma vida de direitos, de saúde, né? Educação plena, moradia. E uma formação integral mesmo, né? Que esse jovem ele chegue na PJ, na base, e consiga se entender como jovem, entender assim, que a juventude ela não é só uma fase de aborrecente, né? Como a gente vê esse discurso tão sendo diluído por aí. Mas é um processo de desenvolvimento mesmo, né? De sexualidade, de sonhos, de projeto de vida, né? Que ele vai tendo essa interação com os outros, ele vai se descobrindo. E um processo assim, de libertação mesmo. Fábio Henrique conhece muito bem a atuação dos grupos de jovens da região do Vale do Paraíba. Hoje ele é coordenador do setor do Núcleo de Juventude porque ele já conheceu vários carismas. E depois de todas essas experiências, ele tem certeza que é um jovem de Cristo. Isso é a riqueza da Igreja Católica. A maior riqueza da Igreja Católica, depois da Eucaristia, do Espírito Santo, de todos os sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, são os carismas da Igreja. Cada carisma tem a sua pessoalidade, né? Cada carisma, por exemplo, as aldeias de vida é um carisma dentro da igreja que traz a pessoa a fazer uma experiência vivencial com Deus. Então, os retiros que são promovidos pela aldeia, a pessoa chega lá e tudo ela faz, ela põe a mão na massa, ela faz uma experiência mesmo com a palavra de Deus. Uma experiência por meio de dinâmicas, encenações, momentos que a pessoa ela é provocada então a dar o seu passo, a fazer alguma coisa e ela acaba conhecendo Deus por essa experiência assim. Os jovens também são importantes para o Papa Francisco. No Sínodo dos Jovens, em outubro de 2018, o Papa Francisco disse que, como Igreja de Jesus, desejamos colocar-nos amorosamente à vossa escuta, certo de duas coisas: que a vossa vida é preciosa para Deus, porque Deus é jovem e ama os jovens, e que também para nós a vossa vida é preciosa, mais ainda necessária para se avançar. E agora, em plena situação de pandemia, os jovens tiveram um papel fundamental no apoio ao uso das tecnologias para que missas e terços chegassem até os fiéis por causa das regras de isolamento social. Como disse, eles já tinham os meios, eles estavam acostumados e fazem aula remota, né? Eles já fazem, muitos jovens já fazem
faculdade à distância, então já está acostumado, né, com essa realidade virtual. Então migrou para dentro da igreja. Então para eles foram mais fácil para eles do que para nós que não estávamos habituados com esse tipo de realidade que nós tivemos que aprender a fazer isso, né? Outra pastoral que tem uma grande missão é a da pessoa idosa. Em todo o território nacional, em 2020, cerca de 25 mil agentes pastorais acompanharam cerca de 170 mil idosos. E entre os serviços oferecidos estão orientação sobre autocuidado, prevenção de doenças, informações sobre serviços públicos e diálogo. Atenção! Em São José dos Campos, interior de São Paulo, o Manuel Assis é coordenador da PPI. O convite chegou em 2017 por meio de um amigo. E o amor pela pastoral tomou conta da vida dele. O trabalho é diário e a dedicação é de 100%. Com a pandemia, a demanda aumentou muito. A gente atendia, acho que 502 famílias. Então você imagina, são 502 famílias que a gente não vai estar mais atendendo. O que acontece? Depressão, falta de carinho, porque a pastoral da pessoa idosa ela é ecumênica. Então a tendência é levar o Deus para a pessoa, mas primeiro levar aquele apoio, aquela acolhida, que a pessoa não está sozinha na sociedade. Essa é a nossa função. Então você imagina, vem uma pandemia já está um ano, corta-se, o que acontece? A pessoa liga chorando, a gente entra em contato, a pessoa está com aquela carência toda. Então você tem que ser um pouquinho psicólogo, que a gente tem que ser mesmo. Então nessa pandemia está difícil. Nosso atendimento está sendo feito via telefone. Nessas situações, o bate-papo pelas redes sociais alivia a saudade e o sentimento de solidão de quem está do outro lado. O idoso ele quer falar. Então por isso que no nosso treinamento, quando a gente faz, a gente tem uma boca pequena e 2 ouvidos grandes, para escutar mais o idoso. Então a gente senta lá e escuta. Escuta. E hoje não está falando para ninguém, porque a nossa sociedade vai encostando os idosos. Vai encostando. É um peso, você não tem como cuidar do seu pai, então você bota na casa de idoso, então cada vez mais vai ficando sozinho. Então ele tem essa carência e a pastoral leva isso para ele. Além da amizade, a pastoral também cuida dos direitos dos idosos. Os integrantes das pastorais passam por um treinamento afetivo, espiritual, religioso, de direitos e deveres, informações importantes e que muitos idosos desconhecem. Tem uma situação de uma senhora que eu fui visitar e ela não é que ela sofria maus tratos, ela sofria, largava, era um pouco deixada de lado. Eu cheguei numa visita e a pessoa estava sozinha. Eu bati, aí entrei, nada de responder, aí forcei o portão, abri, estava aberto. Aí entrei, porque a gente já tem a liberdade de entrar na casa, a pessoa acaba ficando amiga e conhecida do que cuida. Entrei. Aí fui entrando, falei, mas não tem ninguém? E a casa tudo aberta. Aí a senhora estava no quarto dela, onde eu atendo. Não vou falar o nome para a gente evitar o nome. Mas atendi e falei, nossa, a senhora está tudo bem? Tá, tudo bem, tá. E conversando com ela. Eles tinham largado a pessoa sozinha, ela na cama, doente. Aí atendi, fiz o que tinha que fazer, o trabalho da pastoral, conversei, esperei chegar a pessoa da família, os 2 da família. Chegaram, eu avisei, você é meu amigo, a gente se conhece há muito tempo, mas se acontecer de novo eu vou denunciar. Ela não pode ficar sozinha. Ah, não posso, então você arruma alguém para ficar com ela. Se você não tiver, me chama que eu venho e fico com ela. Para quando você tiver que fazer alguma coisa, a gente vai dar um jeito. Não pode ficar sozinha. Mas encontra alegria e esperança também. Agora, como emoção, sem dúvida, foi uma senhorinha que eu fui atender, eu falei, nossa, quando você vem aqui, a minha família melhora, meus filhos melhoram. Mas por quê? Porque eu sou ministro da Eucaristia também. Aí se eu falar, vou me emocionar. Mas aí ele fala assim, não, a gente vê a presença de Jesus Cristo chegando na minha casa. A pastoral da pessoa idosa é jovem, tem 17 anos. A pastoral da pessoa idosa ela nasceu da necessidade da campanha da fraternidade de 2003. A doutora Zilda Arnes, que é da pastoral da criança, visitou os bispos na Assembleia do Bispo e falou, nós temos pastoral da criança, fantástico o trabalho, atendemos. Cada casa que a gente entra tem um idoso.
E aí viu-se a necessidade de fazer uma pastoral para atender isso. Aí em 2004, em Taici, ela fez umas reuniões com a Assembleia, com os bispos e tal, e viu a necessidade de surgir. Aí fundou-se a Pastoral da Pessoa Idosa em 2004. Enquanto a pandemia não passa, eles acompanham a rotina dos idosos pelo celular, mas não vem a hora de estar junto com eles de novo. A expectativa nossa é que isso termine para ter esse contato, esse abraço com esse idoso. Mostrar para ele que ele é importante para a sociedade. Com o passar do tempo, o aparecimento de prédios e de apartamentos tem sido cada vez maior. Talvez pela praticidade, comodidade e também pela segurança. Mas quando a gente fala de idosos, a situação é um pouco mais delicada, principalmente nesse momento de pandemia. A situação, a sensação de isolamento pode ser ainda maior. Mas você já ouviu falar da pastoral de edifícios? Então veja só. Uma característica aqui dessa região é que tem muitos parques e tudo. Então sempre tinha muitos idosos nas ruas andando e tudo. Hoje tem menos. Você vê um ou outro isolado e tudo. Mas isso faz falta para eles. Então o fato de ficar recolhido, né? A gente tem procurado incentivá-los, tem procurado sempre mantê-los ativos em relação à programação da igreja e tudo. Faz parte da atividade pastoral, é uma pastoral de edifícios, mas o público principal é de idosos, né? Por serem os residentes, aqueles que têm mais dificuldade de locomoção. Em São José dos Campos, esse processo começou há cerca de 20 anos, quando o bispo da época decidiu organizar celebrações nas casas de idosos que não tinham como ir às igrejas. E como o número de prédios na cidade aumentou, nasceu a pastoral do edifício. Agora, com a pandemia da Covid-19, muitos idosos só assistem o dia passar das janelas ou sacadas de suas casas. Então, para que a gente pudesse atender um público maior, a gente começou a fazer celebração da palavra e com ministros extraordinários da comunhão, e a gente traz a comunhão para as pessoas. Com o passar dos anos, a demanda foi crescendo ainda mais. Além de participarem de missas mensais, eles se organizavam também para receber a Santinha em casa, mais uma forma de alimentar a fé. O idoso, ele gosta de atenção e ele tem muito interesse em participar dos eventos da pastoral. Só que eles têm muitas vezes dificuldades de locomoção, os problemas da vida, do dia a dia. Então, normalmente, quando a gente já chega, eles querem conversar. Quando a gente acaba, eles também querem conversar. Então, faz parte do processo. Então, não só trazer Jesus a eles, trazer o sacramento a eles, mas também trazer o conforto, trazer o diálogo, conversar com eles, estar com eles, participar no dia a dia. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Então que eu repasso para eles todas as comunicações. Desde a quarentena do ano passado, a situação mudou muito e se transformou um desafio para a pastoral. Então, o nosso trabalho é basicamente virtual, né? A gente tem contato permanente com eles, a gente os incentiva a assistir celebrações via internet, né? E a gente manda o link, a gente explica, a gente detalha, mostra e mantém um contato permanente com eles, incentivando, apoiando, né? Porque ficam muito isolados, ficam muito sozinhos. E isso não é bom para nenhum de nós. E eles gostam de conversar. Era aquele momento que a gente tinha de coração para coração. E para o seu Mansur, um jovem idoso, como ele mesmo diz, fazer parte da vida desses idosos é um presente de Deus. Muito gratificante, faz parte do processo, né? Trabalho na igreja, esse trabalho múltiplo, a gente não escolhe, a gente faz. Trabalho na igreja a gente faz, né? Tem muito trabalho a ser feito, o que pedirem a gente está aí para fazer.